Olá, voltamos com mais um episódio do Café com Mogi News, hoje com sempre um convidado especial, destacando um projeto bacana, um projeto que vem fazendo a diferença. Hoje em Mogi das Cruzes, a gente tem falado muito da região, a gente volta um pouquinho para a nossa cidade e a gente está recebendo a Andréa Mello, que é gerente do SECAM. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. E vamos começar contando, o que é o SECAM. Sim, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco mais do trabalho do SECAM. O SECAM começou lá atrás, em 2002, com a doutora Raquel, médica, e ela não gostaria de simplesmente dar o diagnóstico, ela gostaria de dar o diagnóstico e mais um suporte para o paciente, porque é aquilo, a notícia da doença não é fácil, Ainda tem a morte associada ao câncer, mesmo com os tratamentos, tudo que a ciência evoluiu, ainda... possibilidade de cura no início, Exatamente. Informação, muita gente fala, e agora, o que é isso? Ou tem algum paciente que teve, ou algum conhecido que teve, então é isto, Começou dessa forma... E uma amiga que ia fazer visita acabava se emocionando, então elas resolveram mudar um pouco. Essa mesma amiga, artista plástica, começou a dar aula na garagem de uma outra amiga. E foi crescendo, com artesanato, com outras atividades, e houve a necessidade realmente do registro, de abrir uma entidade, CNPJ, tudo regularizado, Então começou lá atrás, lá na Fausta Duarte de Araújo, depois na Benedito Ferreira de Souza e hoje na Brasipina, São 22 anos já. Então o SECAM antes era procurado por conta do atendimento psicológico, muito necessário, claro, para o paciente, para o familiar. E primeiro artesanato, com o crescimento do SECAM e também a importância do cuidar de si. O nosso público predominante é mulher, acima de 45 anos, com câncer de mama, Então, ela fazia artesanato, depois ela viu a necessidade do olhar para si. Eu preciso estar bem para eu poder também ficar bem, me curar, cuidar da família. Então, o homem, ele é cuidado em casa, A gente tem, assim, alguns homens que frequentam o SECAM, mas são poucos, Fazem violão e outras atividades. Predominantemente o público feminino. Então aí começou com massagem, com drenagem linfática e outros atendimentos, E hoje está maior. Eu vim de uma consultoria em educação, uma pessoa me apresentou o SECAM. Sua formação em psicologia. Exatamente, Ela me apresentou o SECAM, aí eu comecei lá fazendo folhetos para divulgação do SECAM, folhetos de prevenção, folhetos de divulgação. Aí comecei aí uma tarde, depois 2 tardes, aí depois contrata. e assim foi, Eu brinco que eu tenho a plaquinha de ativo fixo. Comecei Você tá lá assim... desde 2004, Desde 2004. E é interessante ver realmente a evolução, de como isso também é importante ter um espaço para o paciente, para o familiar. O tratamento médico é feito fora, em clínicas e hospitais. Ali é uma casa para acolhimento. E é isso que a gente quer também com o logotipo do SECAM, uma casinha, acolhimento. Começou com a filha, com uma paciente lá atrás, ela pintou o logotipo do SECAM com giz. Então, por isso que às vezes ele não é aquele giz chapado, como esse pessoal da arte fala, não é chapado, foi com giz. Então, é isso que a gente quer, essa humanização, esse acolhimento, Tem um tempinho agora que eu peguei uma moça Uber e ela relatou um pouquinho a experiência dela no SECAM. Ela falou isso, que ela vai para o SECAM, ela não sente o cheiro do hospital, não escuta o som da senha, Então ela vai para uma casa, ela senta no sofá, ela toma um café, porque a gente tem uma mesa assim, Você grande. quebra essa rotina, do hospital, Exatamente. Desse dia a dia puxado, Sim, e hoje é um atendimento complementar, que o SECAM faz ao atendimento médico, nós temos muita ajuda dos nossos voluntários, que eu falo que eles são a nossa mola propulsora. Quantos são hoje? São 83. Muita gente fala assim 83, mas eles estão divididos. Tem os voluntários que fazem os atendimentos,
Tem as voluntárias do brechó, porque a gente tem um brechó para captar recursos, então elas Isso vêm. na sede? Exatamente, então trabalham 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, tem uma grade para isto. Tem os voluntários que lançam cupom fiscal para a gente, que é uma forma também de captar recursos. Tem os voluntários de evento, quando a gente faz algum, eles nos ajudam. Tem os voluntários de designer gráfico que fazem as artes, para a gente também poder divulgar ou algum evento, ou alguma reunião, ou alguma coisa realmente nas mídias sociais. Então, por isso que é esse número grande, né, de voluntários. Tem aqueles que vão lá na casa e falam, o que eu vou fazer hoje? Hoje você vai organizar cupom. Hoje você vai ajudar a gente a embrulhar. Tinha uma até que falava que o apelido dela era Peteca, porque ela ia para cá, ela ia para lá, sabe assim? Então, e muita gente às vezes só pensa que pode ser voluntário quem tem uma profissão. A gente comenta isso aqui. Parece que você vai fazer algo grandioso, mas se você dispor um pouco do seu tempo, já é um apoio ao próximo. Nós temos uma costureira. Então, a gente ganhou um tempo atrás umas camisetas. Aí como peteca, né? Como A gente ganhou umas camisetas e ficava, e agora? O que nós vamos fazer com essas camisetas? Não podia usar o logotipo, então a gente tinha que tirar o logotipo. É aquilo, né? A gente olha assim e fala, tá, a gente vai utilizar você, mas o que a gente vai fazer? Ou seja, virou paninho de limpeza. Então a gente cortou as camisetas, cortou o logotipo, mandou para a costureira cortadinho e ela fez. A gente ganhou tecido voal, eram cortes pequenos. O que ela fez? Fez a cortina, costurou, tá lá na garagem. Então, ou seja, todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? E às vezes a própria pessoa tem a resposta, né? Quando a pessoa quer ser voluntária, ela passa por uma triagem, não sei, né? Claro, com toda a documentação, assina o termo de voluntariado, autorização de imagem, todo um processo. Tem o crachá. Tem a partir de uma idade, mesmo mais jovens não, também? Não, pode ser. Se for menor, tem que ter autorização dos pais. Né? Mas vocês têm esse grupo também? Tínhamos há um tempo atrás, agora eu acho que não tem mais por conta realmente da idade, alguma coisa. Muitos na área de escola conseguem nos ajudar. Há um tempo atrás teve uma escola que fez um mutirão para lançar cupom. Então aí foi um caso diferente. Pontual, né? Exatamente, exatamente. Também tem, mas o voluntariado é muito forte e a gente procura, é claro. Amanhã mesmo tem uma reunião com eles por conta do Dia Nacional do Voluntariado, né? E em dezembro tem o Dia Internacional do Voluntariado. Então a gente faz o reconhecimento para eles, porque a ajuda é fundamental. Fundamental. E pode ser à distância, porque tem esses designers gráficos, a gente tem um de Brasília e tem um de Itaquá. Né? A gente fez uma divulgação numa plataforma de voluntariado e houve a inscrição, né? E eles ficaram. Então, a gente manda online, o pedido online, explica direitinho, eles mandam a arte no aconchego de casa e mandam pra gente. Então, é uma possibilidade, E sim. Além desses voluntários, vocês também têm parceiros para ajudar na manutenção das atividades do dia a dia? Como é que a instituição se mantém hoje? Tem algumas doações que a gente recebe. Quantos pacientes são atendidos? 103 pacientes. A gente recebe um valor da prefeitura. Só Mogi? Não, a gente atende a região. A gente recebe o valor da prefeitura, que chama subvenção municipal. A gente tem parceiraça, a Secretaria Municipal de Saúde. Aí a gente tem o brechó, que a gente recebe doação de roupas, calçados, brinquedos, acessórios, itens de decoração pequeno, porque o nosso espaço não é muito grande. Livros paradidáticos, não de matérias por conta de escola, não, só outros tipos de literatura, livro. Isso, até ficção, até porque a gente tem uma geladeiroteca, né, para os pacientes, disponível para os pacientes. Foi doada pelo Rotary, né? Isso, exatamente. Envelopada, que eles falam, né, bonita lá na sala, geladeira. Que olha e fala, o que aquela geladeira tá fazendo ali? Aí a gente abre, né, recheada de livros. Então, e esse brechó funciona de segunda a sexta-feira, é claro, com a ajuda dessas voluntárias, né? Porque tem uma comanda, tem um controle de estoque que depois vai para o contador, tudo ali monetizado certinho, direitinho. Né? A própria hora voluntária também, por conta de depois balanço financeiro, tudo isso. Então, o nosso brechó funciona de segunda a sexta-feira. Às vezes a gente pede para a pessoa dar uma ligadinha, né, para poder ver o horário que está aberto. A gente tem o cupom fiscal, que é a nota fiscal paulista da Orninha, que a gente deixa em alguns estabelecimentos comerciais, ou também no Secan. Tem um senhor que ele doa depois das 5 horas, porque nosso horário é das 8 às 17, ele passa depois. Às vezes a gente vê pela câmera ele colocando o cupom fiscal lá. E isso é muito importante, eu brinco que é o nosso potinho de ouro no final do arco-íris, porque dá um retorno. É claro que tem alguns estabelecimentos que retorno é maior,
como loja de roupa, loja de calçados, restaurantes. Combustível não, mas a loja de conveniência sim, né? E alguns a gente... Qualquer compra que você fizer e não colocar o CPF, ele já entra para... A gente pode doar? Pode doar, sim. E se a pessoa colocar o CPF, ela mesma tem que entrar no programa da Nota Fiscal Paulista e efetuar a doação. Tem também a doação automática, é o meu caso. Eu me cadastrei para ser doadora automática do SECAM, no próprio site da Nota Fiscal Paulista. Também. Então, eu peço no meu CPF, automaticamente já vai para o SECAM. É uma forma, né? Isso daqui, como a gente tem os postos, tem o Evaldo, nosso funcionário que recolhe no centro, tem o Cipulo, que é o nosso voluntário, que recolhe no shopping, em várias lojas. Então, vem sacolas. Aí as voluntárias organizam direitinho, colocam com elástico, porque tem data de validade. 2 meses após, a gente ainda pode lançar, né? Então, aí elas organizam... Eu achei que era só a caixinha, veio com a caixa pronta. Não! Aí elas organizam, porque é mais fácil a leitura. A gente tem aquele leitor igual do supermercado, acopla no notebook e lança. Tem leitor que lê QR Code, a gente vai aprendendo, né? Aí tem código de barra simples, você tem falou código desses de barra... mutirões, né? Pra auxiliar nesse processo. Exatamente, né? Tem o código de barra duplo. Aí quando não lê, a gente tem que digitar toda essa numeração. Não. Aí aqui, toda essa numeração a gente digita direitinho. Depois de 4 meses é que a gente recebe o valor daquele mês que a gente lançou, né? Então, tudo isso daqui já pensou organizado. A gente fala que é um... Quantas caixinhas são? Você tem 10? Nossa, eu acho que a gente está agora com 25 postos de coleta. Seu volume grande. Sim, e tem uma no SECAM que as pessoas vêm, colocam na recepção, tudo isso é organizado. Aí a gente coloca livro em cima para facilitar a leitura. Então, é uma excelente fonte de recurso, porque a subvenção, a gente tem um plano de trabalho, então a gente fala que a gente vai gastar o dinheiro. Isto e isto e isto. E tem que ser tudo muito Exatamente. correto. Então a gente não pode sair daquele plano de trabalho. Isso daqui não. Isso daqui serve para fazer a reforma que a gente precisa, serve para comprar maca, serve para comprar o próprio leitor para lançar depois, serve para comprar escadinha para maca ou algum aparelho, porque a gente fala para os voluntários, né? A gente tem essa estrutura hoje. Você vê a necessidade de algum equipamento? Eu vejo isso. Então, põe na lista, porque Rotary, Lions, às vezes eles ligam e falam, a gente tem um projeto, a gente tem um recurso, o que vocês têm? Logo quando a gente mudou, a gente comprou câmeras para o muro, né? Então a gente tem 4 nos muros e mais interno. É a segurança, querendo ou não, é a segurança. Então, um outro recurso é com certeza aqui. Tem também parceiros, por exemplo, teve uma loja, um Magazine grande, ele fez uma campanha de troco solidário durante 5 meses. Imagina a pessoa passando no caixa, aí a moça do caixa ou o rapaz do caixa pergunta, você pode doar o seu troco? Juntando, 21 mil reais arrecadaram. Aí o que a gente fez? Reserva, porque final do ano, 13º, férias, tudo isso. Então, é uma forma também de trabalhar para poder ter uma retaguarda, né? Fora os eventos. Também. Exatamente. Tem algumas pessoas que doam por mês, a gente retira, faz o recibo, sabe? Tudo direitinho. E tem empresas que às vezes querem ajudar com o próprio produto, né? Teve uma empresa também de salgados que doou para o final do ano para a nossa festa. Então, tem muito disso. Eu ligo para um despachante e falo, você pode contribuir com a gente com R$350? Por exemplo, tem um outro sindicato. A gente vai fazer evento, por exemplo, em 2 festas juninas. A gente participa de um colégio e um clube. Então, lá vai a gente pedir batata. Pede batata ou pede mais algum ingrediente, sabe? E a gente vê a satisfação em ajudar. Né? Mas vocês promovem também uma festa própria, junina, por exemplo? Tem, para os funcionários, para os pacientes, sim, para a integração de todo mundo, porque tem aquele voluntário que vem na segunda, ele não sabe quem vem na terça. Nós fizemos no começo do ano uma reunião de prestação de contas do ano que passou e do que a gente ia fazer nesse ano. Então, eles mesmos ficaram assim, nossa, a gente não tinha noção de que o SECAM fazia tudo isso, apesar de ter lá no quadro de aviso a grade que a gente
atende, né? Como que a gente atende, às vezes eles chegam, fazem um atendimento e acabam não olhando. Então, foi bom passar isso para eles, né? Essa visão do que foi e do que a gente pode fazer, né? Para eles também poderem replicar, né? Eu trabalho no SECAM, lá eu sou, por exemplo, aromaterapeuta, mas eles também têm isso, tem outros atendimentos, fazem outras atividades, né? A gente, né, um pouquinho antes conversando sobre pandemia. Quando foi a pandemia, a gente ficava, e agora? Aí lá fomos, nós desenvolvemos um kit, que era um saco craft. Então a gente mandava alguns alimentos que a gente tinha, a gente mandava atividades. Então a gente mandava, por exemplo, no inverno, touca, porque nesse mesmo clube da cidade tem um grupo de crochê e tricô. Então elas faziam, mandavam. Então a gente começou todo mês a mandar esse kit, que era uma forma de estar perto do paciente, né? Então a gente ia entregar, alguns quando podiam iam retirar. Teve uma época que a gente ganhou um rolo de plástico bolha, a gente adora, né? Lá fomos, nós cortamos bonitinho, escrevemos assim, anti-estresse, grampeamos. Então, sabe, foi assim, no carnaval a gente mandava o kit, né, com colinha. Então, foi muito interessante o envolvimento também dos funcionários para isso, de outros voluntários. E uma paciente, quando chegou assim na recepção, ela ficava assim, eu achei que vocês fossem esquecer da gente, por não ser o presencial. A gente falou, imagina, a gente está aqui por conta de vocês, né? Então ela falava assim, eu não vejo a hora de receber o kit todo mês para ver o que vocês prepararam. Então sempre tinha uma surpresinha. Tinha, ou decorada com flor, ou, tinha um que é o meu preferido, uma mochilinha que a gente fez em março. Então, quer dizer, a aba, uma papelaria doou pra gente o papel. Quando eu mandei a foto para ela, ela falou, meu Deus, aqueles papéis, eu falei, exatamente, viraram mochilinha. E aí a gente ganhou lápis, a gente mandou desenho para pintar, então a gente tinha que pensar o que eles querem, a gente também perguntava, então foi uma forma de estar presente, de estar junto com eles, foi isso. E alguns eventos, por exemplo, maçonaria faz, então a gente também ajuda nesse sentido. E a gente corre atrás de editais. Né, editais para poder participar, por exemplo, o fórum agora tem um, então a gente vai ver para compra de equipamentos. Então a gente acaba vendo, né, tem o Pronon, que é um programa do governo de atenção federal, é federal. Então nós somos credenciados e curioso, né, como as empresas acham. A gente fez o credenciamento, no mesmo ano eu recebi telefonema de 2 empresas e eu. Que bacana. Interessante. Eu falei, a gente ainda não tem projeto aprovado, mas assim que tiver eu já sei, já coloquei lá na listinha. Então, edital também é muito importante. A gente já participou de edital de Furnas, que seja para compra de equipamentos, que seja para fazer folheto de prevenção, porque a prevenção também é uma das ações do SECAM, um dos programas do SECAM. Você trouxe aqui, sim. Gente falando de prevenção. Né? Essa daqui é a Mama Amiga, tem outros modelos. A gente participa de ações, nós promovemos algumas ações, e isso me faz lembrar uma empresa que nós fomos, era a CIPAT. Nós fomos nos 3 horários, 11 horas da manhã, 6 horas da tarde e 3 horas da manhã. Quem foi 3 horas da manhã? Eu e o Evaldo. Eu, porque eu sou divorciado, o Evaldo, eu falei, vou te dar atestado para você não dormir na garagem. Aí brinquei com ele, e aí lá fomos nós, chegamos, acho que 15 para meia-noite mais ou menos, aí depois nós entramos. Então, é bom isso, a empresa também querer falar de prevenção, né? Lá fomos nós. Desta empresa é bastante público feminino, e quando a gente mostra isso, começa o disque-me disque, né? Aí eu falei, vamos conversar, né? Porque aqui é uma forma didática da gente mostrar o dedilhar. É claro que o autoexame não substitui os exames, a mamografia, nada. Mas isso daqui é uma forma da mulher conhecer o corpo. Então, é o dedilhar que a gente explica. E aqui fala achado normal, achado comum, achado alterado, outro achado alterado. Então, a gente fala, sabe naquele momento bom, mesmo íntimo, entre um casal? Muitas vezes os homens descobrem neste momento, né? Então, a gente ensina a dedilhar, porque nós temos nódulos. Eu tinha um nódulo antes da minha filha nascer. Depois ela nasceu, 2. Agora, os 3 sumiram. É isso, é o acompanhamento, né? Porque a gente tem nódulo, né? Então a gente ensina. Aí quando chega aqui, posso fazer com você?
Pode. Tem uma diferença aqui, né? Então. Você sente. Porque a gente explica, levanta o braço, a gente te ensina direitinho. Aí eu falo assim, imagina a mulher sentindo isso e não podendo falar assim, eu vou ali no médico tirar. Não é assim, né? Tem que passar por um processo. Então, quando a gente também participava de algumas ações da prefeitura em bairros, porque como já tinha toda a estrutura, a gente falava, podemos ir juntos? A gente falava com a comunicação, podemos? Ok. Então, a gente levava, aí eu lembro de uma senhorinha, ela chegou assim, Fia, vai demorar para passar o médico. Eu falei, bonitinha, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, por favor, se a senhora domina o celular, anota. Se tem, como é a minha mãe, um calendário, coloca a bolinha para não perder a data. É muito importante. E assim começa. Tem que começar, né? E isso daqui é muito importante, essa forma didática de explicar, de ensinar, porque não é atrativo. Eu lembro quando a gente ia participar, a gente que às vezes que tinha que chamar a pessoa, ou às vezes quando chegavam é porque já tinha algum parente, algum familiar e buscava informação. E quando a gente falava tratamento gratuito, aí fala, opa, por que gratuito? Né? Porque alguém quer, alguém colabora e a gente está lá para isso. 7 funcionários das 8 às 17 de segunda a sexta-feira e vários voluntários que nos ajudam. Não só o tratamento, mas trabalhando também a prevenção, né? Exatamente. A promoção da saúde, né? Que é um desafio grande também. Sim, exatamente. E a gente até que tem estrutura boa aqui no Mogi, o número de UBS, tudo isso, né? É muito importante falar também da prevenção. Não é hábito do brasileiro a prevenção. Porque eu vou para quê? É para achar? Não, é para descobrir precocemente, entendeu? Lá, eu acho que em 2008, nós fizemos uma ação com a Mônica Serra. Foi muito interessante porque ela tinha o colar onde mostrava os níveis da descoberta do tumor, sabe? As chances de cura. Então, tem várias ações. Nos procuram muito no Outubro Rosa e no Novembro Azul. É claro, a gente não acha ruim disso, mas o excelente seria falar de prevenção de câncer o ano todo, porque tem essas campanhas coloridas, né? Tem as campanhas, tem relacionadas ao câncer e tem também relacionadas à saúde. Laranja, né? Que é do câncer de pele. Isso, exatamente. Então tem vários, né? Fora um pouquinho do câncer, Setembro Amarelo por conta da saúde mental, suicídio, tudo isso. Então tem vários, né? Então a gente também tem um pouco disto, de ir nas empresas para poder falar, empresas, escolas, igrejas, né? E qualquer um pode procurar o SECAM para ter esse. Sim, por exemplo, essa empresa era a Cipate. Né? Então a gente participava em 3 horários em 2 dias para poder pegar o turno dos funcionários, né? Então isso foi muito interessante, essa abertura, né? Essa abertura. E eles também, por conta de entender. O entender, isso é importante, é o entender. Levar informação, né? Sim, porque prevenção também se faz com informação. Tem exame, sim, mas também com informação. É um pouco do nosso trabalho, né? Exatamente. A gente abrir esse espaço, né, para compartilhar. Sim. E como você vê ali, tem eventos programados do SECAM? Como está a agenda de vocês aí? Por enquanto, a gente agora tem o do Dia Nacional do Voluntariado. Aí a gente tem outubro, que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, são essas ações. Vamos ver se a gente faz um bazar da Black Friday, porque a gente também tem Black Friday. Só que a gente puxa, que é para não ter concorrência, entendeu? A gente geralmente faz uns dias antes, alguma coisa assim, na garagem, abre uma coisa maior. E no final do ano, sim, a comemoração com todos, porque a gente fala lá no SECAM, a gente valoriza a vida. É claro, né? É por isso. Nem tudo são flores. É claro, falecimento de alguns pacientes. E aí a gente tem um programa de atenção à família pós-óbito. Né? Durante um período, a equipe técnica dá esse suporte para a família, porque a gente não quer simplesmente cortar o laço. Não. Né? Então, tem também esse programa. Mas essa programação do SECAM por enquanto. Né? Tem o dia de doar, que é muito importante, tem até uma lei municipal, mas muitos desconhecem. Por exemplo, o SECAM faz campanha para a doação do quê? A gente entrega a sacola de Natal. A gente fala para eles, a gente entrega o que a gente ganha. É macarrão, é molho, é panetone, que a gente às vezes pede para Rotary, Lions, né, para poder juntar forças, né, porque a gente entrega nisso. A gente pede um doce em calda que é para poder facilitar, suco de uva, simbolizando um pouco vinho, alguma coisa nesse sentido do final do ano. Então, ou seja, itens para sacola,
pode ser itens para o nosso brechó, porque a gente brinca que a gente tem que monetizar. Seja alguma coisa que a gente ganha, a gente precisa... Nada é perdido, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tudo se transforma, de repente no olhar do voluntário tá lá um negócio diferente. Fala, né? Fala, opa, a gente ganhou agora um tempo de um hotel grande aqui da região, camas, edredom, travesseiro, lá fomos nós emprestar a garagem do vizinho, porque não cabia no Secam. Cama de hotel é grande, né? Então foi uma forma também de um recurso que a gente conseguiu, né? Então o brechó dá um bom retorno. E preço, 2, 5, 8, 10 reais, são coisas baratas. Eu chamo quem tem brechó de brechozeiras. Então elas compram para revender. Quando a gente faz Black Friday ou alguma queima de estoque, as primeiras, quando a gente abre o portão, as primeiras que entram já com sacolas gigantes são elas, que é para poder ver o que tem. E a gente procura deixar organizadinho, sabe? As araras. É a impressão, né? É a primeira impressão. É claro que no começo as roupas estão dobradas, depois não mais. Mas é uma forma, né, disto. E os cupons fiscais também. Então a gente vai focar esses 3 itens, né, essas 3 frentes de trabalho para o dia de doar, que é em dezembro. Vamos ver se a gente consegue puxar um pouquinho para novembro, né? Porque dezembro é agitado. E você que está acompanhando a instituição já há tanto tempo, como é que você avalia esses mais de 20 anos? O que você pensa para o futuro da instituição? Sim, a gente está buscando um terreno, porque cresceu, né? A gente fala, a gente poderia ter alguma coisa para ajudar a sustentar, né? No próprio terreno, o Secam e mais, não sei. O brechó é muito interessante. Então a gente fala o brechó voltado para a rua, mas alguma outra forma, porque a entidade, o correto não é ter uma única fonte, é diversificar, né? Então a gente pensa em alguma coisa nesse sentido, em expandir, crescer mais, né? Por conta de atender também outros públicos, né? A diretoria pensa um pouco nisso, porque a gente tem diretores que reuniões, é claro, a gente tem reunião de gratuidade, a gente tem reunião financeira, a gente tem reunião de tudo para poder ver como é que está o panorama também, né? É isso, sempre correndo atrás de informações do paciente. Tem agora a Lei Municipal de Práticas Integrativas e Complementares, então isso corrobora, porque é tão importante, você fala assim, reflexologia, né? Deitadinha na maca, aquele atenção, então saem leve, né? Massagem na cadeirinha quick, né? Reiki, yoga, É um né? pouco do que você tem falado, né? É que você foge daquele ambiente de hospital, daquele Sim. cheiro, né? É um tratamento diferente, né? Sim. Que acho que contribui para o físico, né? Mas muito mais para a saúde mental, né? E os próprios voluntários falam, a gente se doa, mas a gente também recebe. O carinho, é isso, é ver, né? Nós temos 2 fisioterapeutas, a evolução do paciente, né? Às vezes o braço inchado por conta de ter retirado a mama, então todo aquele trabalho realmente de atenção, né? De atenção, porque tem um plano terapêutico para o paciente, ele chega, faz a triagem, você veio para o Secam porque você está buscando que atendimento, mas daí tem uma conversa com o supervisor clínico para ver isto, né? O que é melhor para ele dentro do que a gente pode oferecer. Então, uma coisa personalizada, exatamente. Aí o supervisor clínico conversa com os voluntários, você está atendendo a Maria Raimunda. Ela faz esse atendimento, como é que ela está aqui, como é que ela está lá, porque às vezes ela conta uma coisa para um, não fala para o outro. Então, tem isso, entendeu? E vai acompanhando essa evolução. Exatamente, também. É a pessoa. E tudo isso registrado em prontuário, carimbado, assinado, registrado. É necessário, né? É necessário. Muito bacana, então. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, que agradeço. Prazer recebê-la. E a gente, né, vai deixar os contatos do Secam para quem quiser colaborar, se tornar um voluntário, né, fazer parte desse projeto tão bacana. Sim. E a gente fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.